No livro de Provérbios, o rei Salomão, ele traz para a gente um ensinamento que ele realmente é revolucionário, muito diferente do que a maioria das pessoas pode crer. Está escrito assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e acabam empobrecendo. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será saciado. A lógica humana diz: se eu dou, eu fico com menos. Se eu vou ser uma pessoa generosa, vai faltar para mim, vai faltar para minha família. Se eu não utilizar os recursos que eu tenho, aquilo que eu ganhei com muito suor, para o meu bem-estar, para o meu luxo, para a minha família somente, então eu vou estar dando aquilo que eu suei, que eu trabalhei tanto e vai fazer falta. O rei Salomão diz que funciona exatamente de uma forma contrária. Que coisa surpreendente! Ele diz que quando uma pessoa dá generosamente, a gente até vai falar o que essa pessoa está dando. Quando uma pessoa dá generosamente, ela vê aumentar suas riquezas. O rei Salomão foi uma das pessoas mais ricas, talvez foi a pessoa mais rica até o dia de hoje. E ele fala que um dos segredos da prosperidade vem da generosidade. Que coisa curiosa, quanto mais você dá, mais você vai receber. E o contrário, as pessoas que não dão, elas vão empobrecer. Curiosamente, a gente tem exemplos muito próximos na nossa vida, na nossa geração. Pessoalmente mesmo, eu conheci uma pessoa que aparece na revista Forbes, ou seja, um dos bilionários do mundo, que uma das coisas que ele mais faz, dedica seu tempo na vida, além dos seus negócios, é como gastar seu dinheiro em obras sociais, em caridade, sejam para causas espirituais, seja para pessoas que estão necessitadas de dinheiro, pobres, e pessoas que precisam de médicos e assim por diante. Há um ponto que essa pessoa já doou mais de R$1 bilhão na sua vida, e eu ouvi da boca dela que se ele pudesse, se a esposa dele permitisse, ele estaria doando do seu espólio, ou seja, depois do seu falecimento, muito mais da metade de toda a sua fortuna, porque é nisso que ele acredita. E ele fala: a minha prosperidade veio exatamente da minha generosidade. Uma coisa que eu posso falar para vocês, que eu presenciei, diretamente ouvi da boca dessa mesma pessoa, uma coisa realmente espetacular. A gente tem que entender como é que isso aqui funciona. Por que que é assim? Curiosamente, a gente tem respostas bíblicas para isso, mas a economia comportamental, a psicologia comportamental explicam isso. Você vai encontrar os conceitos místicos, bíblicos sobre esse tema, mas é muito interessante que os livros atuais que falam de sucesso, de prosperidade, eles incentivam muito a generosidade, a caridade, ou o que em hebraico nós chamamos de tzedakah, que entra mais num conceito de justiça social, não pelo lado comunista, socialista, e sim de você doar aquilo que você recebeu, uma bênção de Deus, de adiante. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor. Vamos começar por um lado talvez um pouco mais espiritual e depois a gente vai para um lado mais psicológico da sua vida e com insights práticos que vão transformar a sua vida, vão transformar a sua jornada de prosperidade. Então vamos lá. De acordo com o Zohar, quando você está doando parte do seu dinheiro, parte da sua riqueza, você está se alinhando com os propósitos divinos. A sua luz está alinhada com a luz de Deus. Então uma conexão entre a sua alma e Deus. Se você está conectado com Deus, você está conectado com o aspecto da abundância. Então Deus vê você como uma pessoa correta que merece receber esses recursos e é isso que Ele vai fazer. Então, uma visão espiritual muito interessante. A gente tem mais uma visão também que ela é fantástica, que a pessoa tem que entender que quando ela está dando, isso beneficia não somente quem está recebendo, mas também
quem está dando. O Talmud, ele conta que às vezes o pobre está fazendo uma bondade para o rico maior do que o rico está fazendo para o pobre. O rico pode às vezes estar pensando de que ele está doando, o pobre agora tem alimento, o pobre agora pode pagar a conta de luz, mas ele não está entendendo o que está acontecendo na personalidade dele e a luz que entra dentro da alma dele. O rico, ele passa por uma transformação interna, ele passa por uma bênção divina muito grande. Nesse sentido, o pobre faz mais por ele do que ele faz pelo pobre. O pobre recebe algo material, ele recebe notas, ele recebe moedas, ele recebe comida. É fantástico, isso precisa acontecer no mundo. Mas um benefício espiritual, um benefício mental, ele é muito mais poderoso. Então é por isso que o pobre, mesmo que ele não está fazendo nada ativamente, mas ele acaba causando um benefício ao rico muito maior. No final das contas, foi o que o rei Salomão falou para a gente, que é muito importante ver o versículo novamente. As pessoas pensam que se elas derem, vai ficar faltando, mas é o contrário. É um nonsense. Você vai dar e você vai ter muito mais prosperidade. O versículo, ele diz que a alma generosa prosperará e quem dá a beber será saciado. A pessoa que está dando de beber, ela está dando da água dela e no final das contas ela é saciada. Como eu falei, curiosamente, psicólogos modernos que tratam exatamente de negócios, que tratam de vida de sucesso, de prosperidade, mentalidade positiva, falam sobre esse tema. Um dos psicólogos muito famosos no mundo, que trata desse tema também de economia comportamental, que também é um judeu chamado Kahneman, ele traz quando a pessoa ela doa dinheiro, por exemplo, eu quero falar para você que não é somente doar dinheiro, a pessoa cria dentro dela uma sensação muito boa, ela tem um bem-estar, ela se sente bem com ela mesma, ela tem muita tranquilidade. E o que isso acarreta? Uma pessoa, quando ela está bem com ela mesma, quando ela está tranquila, a mente dela está positiva, ela está bem-estar, ela tem muito mais chance de ter sucesso. Você está com uma mentalidade agora de sucesso, porque quando a pessoa se vê, olha para si mesmo de uma forma positiva, isso transforma todo o seu ser. Então a generosidade vai transformar o seu ser, você vai se ver de outra forma. Muito do que acontece de pessoas que não conseguem avançar é porque elas se veem de uma forma muito negativa, e esse altruísmo faz você mudar. Faz uma mudança e você sabe que ela é verdadeira, porque você está tirando aquilo de bom que você tem de dentro de você, aquilo que Deus colocou, uma força muito grande. Então ele fala de dar doações, leva de uma forma, quase uma fórmula direta a uma pessoa alcançar prosperidade. Esse é um dos exemplos. Outro dos psicólogos comportamentais, ele fala que quando uma pessoa dá, o que acontece? Ele se torna uma pessoa socialmente melhor. Então ele consegue criar relacionamentos melhores. Quando uma pessoa quer tudo para ela, ela se torna muito egoísta. Então o relacionamento dela com outras pessoas também fica assim. Mas quando ela se abre, ela abre o bolso dela, abre a mão dela, ela está disposta a ver o que passa com o próximo. Quando você dá, você é obrigado a ter empatia com a pessoa que está necessitada, seja que ela esteja necessitando de tratamento médico, ela está sofrendo por algum motivo, ela precisa de dinheiro para um estudo, para ela poder subir na vida. Você se coloca um pouco na vida de outra pessoa e isso acaba mudando a sua visão dentro de casa, muda a sua visão com os seus funcionários, com seus amigos, com seu patrão. Você melhora muito os seus relacionamentos. É curioso, você nunca pensou que doar podia mudar até mesmo os seus relacionamentos interpessoais. E isso aumenta também sua autoestima, porque você passa a ser um doador. O doador, ele tem autoestima, ele fala, olha só, eu estou bem a ponto de que eu posso doar. Ele se coloca não no pedestal que eu sou melhor do que os outros, mas se eu estou dando, tem pessoas que estão numa situação pior do que a minha.
Então eu estou com a capacidade de fazer isso, aumenta a autoestima. Não é às custas do pobre, mas já existe isso. Então isso aumenta a autoestima, melhora os relacionamentos. Olha só quantos benefícios existe a generosidade. Existe um livro chamado Give and Take. E nesse livro ele fala que existem pesquisas que falam que as pessoas que doam mais, comprovadamente, tem mais sucesso. Então, ele fala que isso acaba criando uma rede de apoio, de confiança. As pessoas sabem do que está acontecendo e, então, ela acaba tendo muito mais ferramentas, instrumentos para ter sucesso na sua vida. Então, aqui, eu acho que ficou muito claro que, aparentemente, quando você dá, você estaria perdendo? Não, você está ganhando e está ganhando muito. Você está ganhando a sua ligação com o Criador, você está ganhando uma energia positiva muito grande. Você passa por uma transformação interna de autoestima, de confiança. Você cria redes de apoio, você melhora relacionamentos, você ganha empatia, você tem bem-estar. Uau! Olha quanto você ganha, então você está pronto para uma jornada de sucesso. E como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia? Para começar, você tem que entender um conceito. Então agora a gente vai para os conselhos práticos. Número 1, existem várias formas de doação. A primeira que a gente conhece é o dinheiro, mas no judaísmo, e isso é feito há mais de 3.000 anos, a gente sabe que às vezes você pode doar mais do que dinheiro. Como assim? Por exemplo, você pode doar conhecimento. Você pode doar parte daquilo que você faz. Imagina só um advogado que ele pega parte do tempo dele para dedicar a pessoas que não têm como pagar um advogado. Então ele está dando, na prática, caridade das pessoas que não teriam. Uma pessoa que é médica, então ele vai pegar 10% do meu tempo, eu vou atender pobres necessitados que nunca teriam condição de ir a um médico e ter um ótimo tratamento como eles vão ter aqui. Então a pessoa pode doar dinheiro, ela pode decidir fazer isso, mas ela pode doar parte dos seus dons, das suas capacidades, da sua profissão. Então, uma das coisas que é um conselho prático é esse. Você vai pensar qual a melhor doação que você pode dar para a sociedade, para a sua comunidade. Mais uma coisa, você tem que entender que a doação, seja de dinheiro, seja do seu tempo, tá? Da sua profissão, do seu conhecimento, não precisa sempre ser para pessoas estranhas. Muitas pessoas me perguntam, mas se eu doar para o meu primo ou para um irmão que está mal de dinheiro, isso aqui vale porque é dentro da família? Isso vale completamente, não tem problema nenhum. Então, doar para pessoas que são seus amigos, para sua família, tem um valor muito grande e isso entra nessa categoria. Conselho número 2. A gente tem um conselho do povo judeu que a gente usa não são séculos, são milênios, que é o dízimo. O dízimo não é uma obrigação, mas o Talmud afirma que dízimo traz abundância financeira. O dízimo é quando você pega 10% do seu lucro líquido. Então, se você tem um salário de 10 mil reais, mais o imposto te levou 2 mil, então chegou na sua mão 8 mil, então desses 8 mil você vai pegar 800 reais certinho, cravado, e vai doar para pobres, causas sociais e também causas espirituais. A ideia do dízimo faz você ser disciplinado na sua bondade e você se vê como um emissor de Deus, uma pessoa que, na verdade, tem uma missão sagrada nesse mundo. Você sabe que Deus, Ele te dá prosperidade, Ele te dá o teu sustento e você fala, mas do que eu recebi, parte do que Deus me dá não é para mim, não é para minha família, é para poder alegrar outras pessoas. Então, a segunda prática muito séria que nós fazemos é a prática do dízimo. Mais uma vez, ela não é obrigatória, é um costume e ninguém pode decidir por você para onde vai o seu dízimo. É uma decisão sua. Nenhum líder religioso de qualquer religião pode falar, se você não der para mim, você vai para o inferno. Não. Você decide as causas, as pessoas que você acredita e vai doar. Mais um ponto prático que eu queria trazer aqui é que, às vezes, quando você tem, por exemplo, agora a gente acabou de falar do dízimo, ou você tem a sua ideia de
Você é médico, você quer doar parte do seu tempo, você é um profissional que quer ajudar outra pessoa, fantástico. Mas você sente que você sozinho é pouco. Então, uma terceira prática, que ela é incrível e ela também traz muito sucesso, ela também traz muita prosperidade, é juntar outras pessoas como você, formar um grupo da bondade, formar um grupo de pessoas que são doadores. Imagina só, pessoas que se unem e cada uma tem uma capacidade, um dom, algo que ele pode doar para a mesma família. Às vezes você pode tirar uma família do buraco, porque tem várias pessoas, vários profissionais que podem ajudar essa família de várias formas diferentes. Isso daqui é algo, como eu falei, também praticado do povo de Israel. Em Israel existem, inclusive, instituições que elas fazem exatamente esse trabalho. Eles juntam profissionais de várias áreas que querem doar seu tempo, querem doar sua profissão para outras pessoas e se unem e pegam, por exemplo, uma família como projeto para tirar eles e fazer com que eles possam andar com as próprias pernas. Resolveu o problema dessa família, levou 3 meses, 6 meses, ótimo, vamos para a próxima. Os problemas podem ser problemas conjugais, problemas de não conseguir pagar a escola, de dívidas no banco e assim por diante, atacam a frente toda. Então, criar redes de bondade é algo espetacular e isso vai também fazer com que você crie contatos de pessoas bem-sucedidas e pessoas que têm uma causa de bondade. Isso acaba gerando uma possibilidade de parcerias, de negócios, de amizades, no final das contas, que vão te trazer muita bênção. Então, o rei Salomão não falou à toa para a gente que quanto mais você dá a outra pessoa, mais você vai acabar recebendo, não só espiritualmente, mas também materialmente.